Leonardo Boff é um dos fundadores, é uma das cabeças pensantes dessas intereclesiais. Nós estamos aqui em Porto Velho e vamos conversar aqui com essa fera. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. É um prazer de poder participar do programa de vocês. Leonardo, o que a gente pode pensar em termos de lanterna de proa depois desse momento intereclesial? Quais são os flags que estão apontando? Eu creio que um intereclesial como esse, que reúne mais de 3.000 pessoas vindo de todas as dioceses do Brasil, sem nenhuma exceção, e recolhendo as angústias, as esperanças, as lutas populares, porque a característica singular das comunidades eclesiais de base é serem base em dois sentidos. Base em termos de sociedade são os pobres, são trabalhadores, são seringueiros, são ribeirinhos, são indígenas. E base em termos de igreja são leigos, homens e mulheres que estão lá embaixo, mas que não são simples fiéis, são atores de igreja. E faz esse jogo de fé e vida, e encarnando a celebração, a oração, a presença cristã na cultura, nos problemas locais. De tal forma que aparece uma igreja diferente, com rosto popular, um rosto indígena, um rosto afro-brasileiro. E a gente criou até a palavra eclesiogênese, a gênese de uma nova igreja. Então tem a igreja institucional dos bispos, do Papa, a igreja da tradição. Mas está crescendo uma igreja do Evangelho, uma igreja da base, uma igreja popular, que está em comunhão com aquela, mas tem outra configuração. Então esses encontros é o lugar onde fazemos o teste, tomamos o pulso de como é que vai essa imensa rede de comunidades que envolve 100.000 comunidades no Brasil. Então são cerca de 4, 5 milhões de cristãos que vivem sua fé lá embaixo. E aqui nós notamos que o tema era a questão da ecologia e missão, e do ventre da terra, escutar o grito da Amazônia. Então era o tema da ecologia, especificamente da Amazônia, e eu fiquei notavelmente surpreendido pelo nível de consciência, de responsabilidade, de conhecimento que eles têm dos grandes projetos, das estradas, das hidrelétricas, do impacto que tem sobre os indígenas, sobre as populações ribeirinhas, como nós devemos dialogar, porque são projetos que vêm de cima para baixo e se impõem para diminuir os efeitos negativos e incluir mais e mais as pessoas. Então, é um encontro singular, porque a Amazônia está na mira do mundo, e eles querem ser ativos, e não simplesmente passivos, vítimas das políticas públicas, querem políticas sociais, onde eles entram com a sua experiência, seu saber, os seus pedidos, e também a sua colaboração. Leonardo, quando você fala em eclesiogênese, isso não pode dar lugar a um cisma ou a aproximar mais a igreja do seu povo? Há essa possibilidade dos dois caminhos? Olha, o caminho do cisma, ele não está na perspectiva da igreja popular. Cismas são os reacionários que fazem, como os discípulos de Lefebvre, que o Papa agora andou tentando perdoar e reaproximar, e está profundamente arrependido, porque eles cometeram erros enormes, negando o holocausto judeu, dizendo, nós voltamos sim. E quando voltam, querem mudanças na igreja toda que novamente rompem. Então, não é o caminho das SEBs. As SEBs estão em comunhão com os bispos, tanto assim que nesse encontro há 55 bispos. Em outros havia até 100 bispos. Então, mas é uma igreja que está lá embaixo. A novidade dela é conferir um rosto da cultura popular. Porque o rosto da cultura dominante, mais ilustrada, mais de quem frequenta a escola, que tem mais cultura, é da igreja oficial. Mas faltava essa base popular. E ela está dando, mas em profunda comunhão com o Papa, com os bispos, sabendo que a igreja pode ser diferente. E sendo ao mesmo tempo a igreja de Cristo, que mantém a mensagem evangélica, que está na grande tradição e principalmente está em comunhão. Eles não são contra os bispos e os padres, pelo contrário, convertem padres e bispos para que eles venham para a base
E os que vão saem enriquecidos, pastores como Dom Macir Greque, aqui de Porto Velho, pastores que estão junto com o povo, os defendem nas lutas, que vão pela mata dentro buscando os ribeirinhos e os seringueiros e tentando organizá-los. Então, o cisma é excluído, mas a singularidade de mostrar que pode haver um outro modo de ser de igreja, isso eles sustentam, defendem com boas razões. As igrejas pentecostais têm crescido muito no Brasil e no mundo de uma forma geral, apresentando uma novidade que é a quebra de parâmetros, de tradições que a Igreja Católica vem mantendo ao longo de séculos. Como, por exemplo, a questão do celibato, a questão do divórcio, enfim, uma série de coisas que ainda são dogmas dentro da Igreja Católica. Mas, por outro lado, apresentam também essa possibilidade do milagre eletrônico, aquele que se faz na hora que se quer e não apenas quando Deus resolve fazer por sua intervenção. Isso aproxima ou diminui a participação popular, essa participação popular que já recebe também essa influência, ou há um novo caminho que as SEBs apontam e que podem, de certa forma, resolver essa questão dentro da igreja? O fenômeno das igrejas populares carismáticas, ele é complexo. Eu diria o seguinte: em primeiro lugar, elas se multiplicaram muito no Brasil inteiro, na América Latina, lá onde a Igreja Católica institucional, ela, em termos de ministérios, de padres, etc., fracassou. Nós temos no Brasil 17 mil padres. Deveríamos ter, para atender às demandas do povo, 120 mil padres. Então há um vazio enorme que não é atendido pela Igreja Católica. Então os católicos, que são muito, os cristãos, que são muito religiosos, o povo brasileiro é um povo místico, se alguém vem com uma proposta, eles aderem, porque eles têm fome da palavra de Deus, fome de expressão religiosa. Então apareceram essas igrejas, ocuparam um espaço, isso é um elemento. Segundo elemento, eu não sou contra que haja mais igrejas, pelo contrário. Como não existe um só evangelho, mas existem 4 livros evangélicos, por que não várias formas de testemunhar, levar avante a herança de Jesus? E assim as igrejas são isso. Quando nós em ecologia dizemos que o importante é a biodiversidade, quanto mais plantas, quanto mais espécies de animais, quanto mais espécies de aves e peixes tiver, tanto melhor. Tristeza é a monocultura, só soja, só cítricos, só cana. Isso é ruim para a ecologia. Quando chega na igreja e religião, dizemos não, aí só uma. Não é coerente. Então há muitas formas da gente falar de Deus, de chegar a Deus, de Deus visitar os seus filhos e filhas. Então eu respeito, acolho a diversidade das igrejas. Mas o importante é que as igrejas não se guerreiem entre si, que entrem em comunhão entre elas, para juntos levarem uma mensagem boa, unida para a humanidade, que é uma mensagem de generosidade, de amor, de perdão. E, em último lugar, eu diria o seguinte, sem ser muito pedagogo aqui, que essas igrejas populares, elas atingem as classes sociais que a Igreja Católica normalmente não sabe atingir, que é a classe C e D, os pobres, os que estão com necessidades básicas não atendidas, doentes. E essas igrejas falam a linguagem deles. Esse povo mais excluído não é escutado por ninguém, nem pelo vereador, nem pelo prefeito. E lá nas comunidades nós somos escutados por Deus. Nos sentimos filhas e filhas de Deus. Aumenta a autoestima, eles viram alguém, se ajudam entre si. Então, é um momento de salvaguarda da humanidade mínima que está sendo negada. Então, elas têm uma função civilizatória, social importante que nós não devemos negar. Podemos discutir a doutrina, se ela é insuficiente, reducionista, mas não podemos perder esse alto valor social que elas representam. As pessoas que frequentam, que bebiam, não bebem, batiam na mulher, não bate, tinham as famílias dissolvidas, se refazem de novo. Então, é um fenômeno complexo, tem que ser visto ponderadamente e criticamente os elementos positivos e negativos, mas fundamentalmente reconhecer o fato e dizer que ele tem elementos positivos,
levam avante a mensagem de Jesus, e onde Jesus é pregado sempre chega uma novidade, chega a generosidade, chega um pouco mais de humanidade.